Pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tô com saudade de vocês, certo? Provavelmente não estão com saudade de mim, mas eu estou com saudade. E vou usar esse vídeo para falar um pouco sobre a Guerra Fria. O que foi esse momento chamado Guerra Fria? Essa palavra, né, as palavras Guerra Fria, elas vão se referir a um momento da história em que existe uma disputa, mas essa disputa não chega a um combate direto, certo? Ela não chega a um combate corpo a corpo, vamos dizer assim, diretamente dos dois maiores envolvidos. A Guerra Fria ela vai girar principalmente em torno dos Estados Unidos e da União Soviética, cada um defendendo as suas ideologias, a sua política, né, e suas ideias quanto à economia, suas defesas quanto à forma de se gerir uma economia. Os Estados Unidos vêm com as ideias liberais, com as ideias capitalistas, e a União Soviética ela vai vir com a defesa do comunismo, do socialismo, né, e como eu disse, cada um com as suas defesas, né, e defendendo não só ideias, mas formatos de pensar a política e formatos de pensar a economia, como se gerenciar a economia, certo? Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, certo? Nós vamos ter aqui um mapinha da Europa, então nós temos Portugal, Espanha, França, Itália, e aqui ó, nós temos a Alemanha, certo? Capital da Alemanha, Berlim. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Berlim, a Alemanha de uma forma geral, ela está tomada pelos Estados Unidos e pela União Soviética, que eram ali aliados durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Só abrindo um parênteses, vocês lembram das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que foram lançadas na China, né? Nas cidades chinesas, pelos Estados Unidos? Essas bombas, em algumas literaturas se traz a ideia, né, de que elas foram uma revanche em relação às bombas ao atentado da China sobre a base naval de Pearl Harbor, nos Estados Unidos, no Havaí, certo? Só porque essas bombas em Hiroshima e Nagasaki, elas não foram apenas uma forma de, vamos encerrar com a Segunda Guerra Mundial de vez, quebrar as pernas da China, ou vamos dar um retorno para a China em relação àquilo que ela fez na base naval de Pearl Harbor. As bombas de Hiroshima e Nagasaki, elas também foram uma forma de demonstrar o poderio bélico, de deixar claro ali, né, os Estados Unidos vêm através dessas bombas com uma fala de prestem atenção aqui no nosso poderio bélico, prestem atenção aqui o ponto que atingiu a nossa tecnologia bélica, certo? A nossa organização militar também. Então, quando chega o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo ele já está criando os seus polos, né? Os Estados Unidos, a União Soviética, eles já estão criando as suas influências sobre o mundo. Então, Berlim, né, a própria Alemanha, ela está tomada pelos grupos aliados ao fim da Segunda Guerra Mundial. Entre esses grupos aliados estavam aí os países Estados Unidos e União Soviética, certo? E Berlim, em 1961, ela fica dividida entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental, certo? Parte de Berlim ela se torna, ela vem sob uma influência do capitalismo a partir aí dos Estados Unidos, e parte de Berlim torna-se comunista a partir da influência aí da União Soviética. Acontece que a Berlim Ocidental, que pertencia aos Estados Unidos, com a grande injeção dos Estados Unidos sobre a economia, sobre Berlim Ocidental, essa grande injeção, né, na questão, os incentivos que os Estados Unidos deu à parte de Berlim Ocidental, fez com que Berlim Ocidental tornasse capitalista, né, defendendo também o liberalismo, e Berlim Ocidental estava se desenvolvendo mais rapidamente, enquanto Berlim Oriental, que estava ali sob o governo da União Soviética, ela não tinha esse mesmo desenvolvimento. Então acontecia que muita gente morava em Berlim Oriental, né, a parte gerenciada, vamos dizer assim, pela União Soviética, mas trabalhava, consumia em Berlim Ocidental, que era a parte ali gerenciada, vamos dizer assim, pelos Estados Unidos. O que acontece?
Em 1961 começa a construção do Muro de Berlim. Ah, mas antes não era dividido? Já estava dividido, só porque não havia um muro ali separando os dois lados da Alemanha, certo? Então, assim, em 1961 começa a ser construído o Muro de Berlim, que vai cair só lá em 1989, certo? E o Muro de Berlim ele é construído justamente para dividir a parte capitalista e a parte comunista, certo? Então, o que acontece? Pessoas, por exemplo, saíram para trabalhar de manhã e quando foram voltar para casa no fim da tarde ou à noite já não conseguiram mais voltar, porque aquele muro ele já estava sendo erguido, porque já havia proibição de passagem de um lado para o outro, né? Então esse ponto aí é um dos pontos que é um dos marcos históricos dentro da Guerra Fria. Essa divisão entre capitalismo, comunismo, entre liberalismo, né, e tal, essa divisão que ela não é apenas, ela deixa de ser apenas ideológica, mas ela passa a ser física mesmo, com aquele muro ali. Ok? Então, assim, com a questão ali do Muro de Berlim, nota-se naquele momento que o lado ocidental, né, gerenciado aí pelos Estados Unidos e incentivado pelos Estados Unidos, né, ele começa a ter uma grande recuperação econômica, uma recuperação econômica acelerada, né, ele começa a ter uma fluência também econômica, um desenvolvimento, e o lado oriental não tem esse mesmo desenvolvimento por conta das políticas que ele tinha, né? Por isso, então, que até o Muro de Berlim ele é construído, porque ele começa a barrar as pessoas que saíam do lado oriental para o lado ocidental. Então, ele barra essa passagem. Como eu disse, pessoas que saíram para trabalhar cedo de manhã no lado ocidental, quando voltaram para o lado oriental, já não conseguiram voltar, porque estava dividido, certo? Então, assim, por muito tempo, até, como eu disse, 1989, essa divisão aí separou famílias, separou conhecidos, amigos, etc., porque não podia ter essa transição de um lado para o outro, né? Por conta desse muro aí que foi levantado pela União Soviética dentro de Berlim. Lembrando, Berlim fica dentro da Alemanha, né? União Soviética estava lá por quê? Porque ao fim da Segunda Guerra Mundial, União Soviética e Estados Unidos tomaram a Alemanha, né? Tiraram, vamos dizer, desestabilizaram os nazistas, né? E passaram a gerenciar aí, por exemplo, Berlim, certo? Então, com esse objetivo de impedir o fluxo de Berlim Oriental para o lado ocidental, a União Soviética constrói aí esse muro, certo? E durante esse momento, enquanto isso, ao redor, né, no mundo fora aí de Berlim, no mundo de uma forma geral, Estados Unidos, né, ele tem um poder econômico, militar, armamentista, e ele passa aí a financiar a reconstrução da Europa, certo? E aí surge a chamada OTAN depois, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte. Essa OTAN, ela vai ser basicamente uma união aí, uma aliança entre países que defendem as mesmas ideias, né? E a OTAN vai ser criada aí pelos Estados Unidos. Já a União Soviética faz algo semelhante, só que cria aí o Pacto de Varsóvia. E o Pacto de Varsóvia ele vai vir com o mesmo objetivo, né? Defender as ideias da União Soviética e propor uma aliança com os países, né, dos quais fazem parte deste pacto, certo? Então nós temos a OTAN, criada pelos Estados Unidos, o Pacto de Varsóvia, criado aí pela União Soviética, e cada qual com as suas defesas, com as suas alianças, né? E defendendo o seu formato de ideia política, econômica e etc, ok? Enquanto isso, a rivalidade entre esses dois, ela só aumenta. Tanto que vai existir esses pactos, né? Eles vão ser também de expansão de ideias, né? Cada qual, como eu disse, com o seu formato de ideia, ok? Então, o momento que se vive ali, por exemplo, na União Soviética, desde o governo ali de Lenin, agora também com o governo de Stalin, certo? A perseguição e o controle ele é ainda maior,
né? Principalmente porque existe essa defesa de ideias, esse objetivo de não permitir que as ideias capitalistas, por exemplo, elas tomem espaço dentro da União Soviética, certo? Que tinha uma defesa comunista. Então, Stalin, ele aumenta, intensifica muito mais a perseguição sobre todos aqueles que tivessem ideias contrárias, né? Não existe oposição dentro da União Soviética. Por exemplo, no Brasil, nós temos aí os vários partidos políticos, né? Nós temos os partidos de oposição, nós temos o direito, né, de expor a nossa opinião, de expressar nossa opinião, aquilo que nós aprovamos, aquilo que nós reprovamos dentro de governo, dentro de partido, as nossas ideias políticas, nós temos essa liberdade, esse direito, né? E dentro da União Soviética, nesse momento, menos ainda isso acontece. Porque Stalin, como eu disse, ele intensifica o controle sobre todo e qualquer partido ou organização que tenham ideias contrárias àquilo que Stalin estabelece sobre a União Soviética, né? Ocorre também que a União Soviética, ela passa a ter um partido comunista único, então não existem, como eu disse, não existem oposições, outros formatos de ideia, existe um partido comunista único, certo? E aí com isso, como eu já comentei, surge aí o Pacto de Varsóvia, né? E o Pacto de Varsóvia, ele vai vir apenas com uma defesa centralizado nesse partido comunista único, certo? Nesse momento, no mundo inteiro, tem uma tensão, um medo até de uma terceira guerra mundial. Existe uma tensão muito grande no mundo, porque é uma briga silenciosa, vamos dizer assim. É uma disputa de influência, uma disputa de poder, né? A própria tensão, por exemplo, no Muro de Berlim, onde um não pode passar pro lado do outro, né? Muitas pessoas foram mortas tentando atravessar o Muro de Berlim porque tinha família do outro lado, ou porque queria tentar uma vida diferente no lado ocidental, já que o lado ocidental ele era mais próspero, né? Pessoas do lado oriental tentavam ir para o lado ocidental e eram ali metralhados ali na tentativa de atravessar o Muro de Berlim. Então existe no mundo inteiro essa tensão, né? O que vai acontecer? Será que essa tensão entre Estados Unidos e União Soviética, ela vai evoluir para uma terceira guerra? Será que isso vai ser apenas uma disputa ideológica ou isso vai chegar ao ponto de uma disputa, já que eles exercem influência sobre países da OTAN, como eu comentei, sobre países do Pacto de Varsóvia, já que eles têm essas alianças, será que isso vai chegar a um confronto real, um confronto presencial? Só que os grandes prejuízos que a Segunda Guerra deixou, né, já deixou muito claro como estava a questão bélica e a questão de organização militar, né? Seria um grande desastre, um outro confronto. Então ali pelo 1949, 1950, as armas nucleares e os testes com armas nucleares, eles são cada vez mais frequentes e comuns, e existe aí essa exposição mesmo de poder por parte desses dois grupos aí, certo? E aí começa a chamada corrida espacial, tanto que em 1957 a União Soviética lança o Sputnik, né, que é o satélite, o primeiro satélite a orbitar. Qual é o objetivo com a corrida espacial? O objetivo é exatamente demonstrar tecnologia, demonstrar domínio, demonstrar controle, né? Demonstrar poder, né? Desenvolvimento tecnológico. Então existe nessa questão do desenvolvimento tecnológico, existe aí o Sputnik, que é enviado, né, o satélite a orbitar, e depois vai ter a missão ali com o primeiro astronauta a pisar na Lua em 1969, que é o Neil Armstrong, né, pelos Estados Unidos. E aí tem aquela clássica imagem lá do astronauta
colocando a bandeirinha na lua, né? Tipo assim, dizendo, nós chegamos aqui, conquista nossa, né? Olha onde nós chegamos, certo? Isso são pontos acerca da Guerra Fria, alguns pontos sobre, né? Aí, entre Estados Unidos e União Soviética, nessa disputa por tecnologia, por controle e demonstração de tecnologia, de poderio tecnológico, bélico, né? Ocorre aí, surge a internet em 1960, né? Pelos Estados Unidos, e embora ela vá chegar no Brasil lá para 95, é que ela vai ganhar um pouco mais de força no Brasil, a internet. Ocorre aí o primeiro voo espacial com astronauta, feito por Yuri Gagarin, que era, né, da União Soviética em 1961, e ali na década de 50 ocorre a invasão, ali a questão da Coreia do Norte, das Coreias, na verdade, não da Coreia do Norte. O que acontece? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Coreia ela fica dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte, ela começa a ser apoiada, né? Ela vem com uma defesa do comunismo e ela começa a ser apoiada pela União Soviética. A Coreia do Sul vem com defesas liberais e capitalistas e começa a ser apoiado pelos Estados Unidos, né? Como que ocorre aí esse conflito, essa situação? Lá em 1950, a Coreia do Sul, né, que era capitalista, que escolheu o capitalismo como seu regime econômico, a Coreia do Sul, em 1950, é invadida pela Coreia do Norte, certo? Com essa invasão na Coreia do Sul, os Estados Unidos, né, ele envia auxílio, né, reforço para a Coreia do Sul, porque para os Estados Unidos não se tratava de apenas ajudar os coreanos, né? Assim como para a União Soviética também não se tratava apenas de ajudar os coreanos do norte, né? Se tratava de defender um formato de política e um formato de economia. Então, Estados Unidos, quando a Coreia do Sul é invadida ali em 1950, Estados Unidos envia auxílio para a Coreia do Sul para deter as forças comunistas da Coreia do Norte, né? E a Coreia do Norte, ela era incentivada, né, não só pela União Soviética, mas pela China também, certo? Ocorre depois que com a ajuda dos Estados Unidos, a Coreia do Sul consegue ter mais força para lutar contra a Coreia do Norte. A Coreia do Norte regride até a China e, enfim, que com tantos conflitos ali, ela fica dividida, a Coreia, como é dividida até hoje, Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Uma comunista, uma capitalista, certo? E nessa luta aí, nessa disputa entre o capitalismo e o comunismo dentro da Coreia aí, teve cerca de 3,5 milhões de mortes. Então, muitas mortes, né? E além das Coreias, depois vai vir aí a disputa entre capitalismo e comunismo na Indochina, em Cuba, em vários lugares do mundo. E Estados Unidos e União Soviética, China, né, sempre presentes, defendendo as suas respectivas ideias. E já ficou claro aqui, acredito, como que era cada qual que defendia, certo? Num outro vídeo eu vou trazer aqui para vocês o restante desse desenrolar da Guerra Fria, mas num primeiro momento é isso que eu quero passar para vocês hoje, certo? Pra gente também não ficar com muito conteúdo aí, muita coisa de uma vez só, ok? Então, um beijo a todos, cliquem aí no curtir esse vídeo, quero conferir aí também se vocês estão assistindo, certo? E tchau, tchau pra vocês, ok? Beijo a todos!